Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Então vamos para a nossa aula de hoje. Então hoje a gente vai voltar para aquele assunto de funções diferenciáveis, só que eu vou trazer uma aplicação dele agora para vocês. E hoje ainda eu quero falar sobre derivada direcional. Então a gente vai começar aqui no quadro, até porque eu quero relembrar aqui com vocês o conceito de uma função diferenciável. Então, você aprendeu que se uma função é diferenciável, então você pode escrever ela assim, né? F de A mais H, B mais K é igual a F de AB mais derivada parcial de f em relação a x aplicada no ponto AB vezes h mais derivada parcial de f em relação a y aplicada no ponto AB vezes k mais, aqui ó, um resto, uma função que depende de h e k. Até aqui, gente, tudo bem? Aí, eu vou mexer nessa equação, mexer um pouquinho, só de leve. O que eu vou fazer? Eu vou chamar aqui, ó, o A mais H de X e vou chamar aqui o B mais K de Y. Coisa que até fiz na aula passada, na hora que a gente estava falando sobre continuidade. Quando eu faço isso, vai ficar assim, ó. Vai ficar F de x e y, perceba que aqui eu só não estou fazendo nada, estou mudando a variável, mas vai dar a mesma coisa, né? Aqui vai ficar f de x e y igual a f de AB mais derivada parcial de f em relação a x aplicada no ponto AB. Aí aqui, ó, no lugar de h, quem é o h? Porque assim, o x eu estou chamando de a mais h. Então, quem é meu h? X menos a. Então, no lugar do h vai ficar x menos a. Aí, mais derivada parcial de f em relação a y, AB. Aqui, o meu k, no lugar do k, ó, se o meu y ele é b mais k, então, o meu k vai ficar y menos b. Aí, aqui, se eu quiser, eu posso substituir. Vou deixar, vamos colocar assim, no lugar do h, colocar x menos a, y menos b. Só que não se preocupe com isso daqui, tá? O que me interessa é o que está aqui. Poderia até deixar r de hk aqui. Então, gente, até agora eu só troquei as variáveis. Não fiz nada além disso. Só que assim, por que eu fiz isso? Porque eu queria que vocês reparassem nesse pedaço aqui, ó, que vai desde aqui até chegar aqui. Bom, para não ficar uma coisa muito grande, eu vou abreviar. Então, esse pessoal aqui todinho, eu vou chamar de uma função só. Eu vou chamar de uma função L. Tá? Então, toda essa galera aqui, ó, eu vou chamar de L de XY. Por quê? Perceba que só essa expressão aqui, ó, ignora o que vem depois, ignora o que vem antes. Ignora todo mundo. Olha só para cá. Tá? Só essa expressão aqui, vocês concordam comigo que também é uma função que depende de x e y? É, né? Ó, olhando só para cá. Isso aqui também é uma função que depende só de x e y. Porque isso daqui é uma constante, porque f é aplicado no ponto. Então, isso aqui vira uma constante quando você aplica no ponto. Isso aqui é a derivada parcial de f em relação a x aplicado no ponto. Então, isso aqui é constante. Aí, aqui aparece minha primeira variável, que é x. O a é uma constante. Aqui é a mesma coisa, aplicado no ponto é constante, aqui aparece o y e b é uma constante. Então, tudo isso daqui eu posso chamar de uma função que depende de x e y. Estou chamando de função L. Por que eu estou chamando de função L? Porque essa função aqui, vocês estão vendo, é uma função linear. Por que linear? Porque se você reparar, isso aqui é um polinômio. Isso aqui é um polinômio, ó, não aparece nada de cosseno, nada de exponencial. E onde aparece x e y, o expoente é 1. Então, isso aqui é uma função linear. Por isso que eu estou chamando de L. L vem de linear. Então, qualquer função diferenciável vai ser igual a uma função linear mais uma função resto. Tudo bem, gente?
Então, só dei nomes aqui, mas assim, não fiz nada de novo, só coloquei aqui, expandi e chamei esse pessoal aqui todinho de uma nova função que estou chamando de função L. Aí vai ficar assim, então, a minha função f de xy é igual à minha função L, que é tudo isso daqui, mais aqui uma função resto, que por enquanto depende de x menos a, depende de y menos b. Pronto. Por enquanto, estamos assim. Tudo bem? Olha só. Toda função diferenciável, eu posso fazer isso daqui. Ou seja, eu posso chamar todo esse pessoal aqui, já que ele existe, nas derivadas parciais existem, eu posso chamar isso aqui de uma função. Quando eu faço isso, eu digo que eu estou linearizando a minha função. Tá? Então, linearizar a minha função é quando eu escrevo ela a partir desse pedaço aqui, que é uma função linear. Então, perceba que toda função pode ser escrita como sendo a linearização dela mais um resto. Então, em outras palavras, eu poderia afirmar que toda função f de xy, ela pode ser aproximada por essa função aqui, que é uma função linear. Porque assim, aqui eu tenho a igualdade, né? Se eu tirar qualquer um desses, eu já não tenho mais a igualdade. Mas eu posso dizer que eu tenho uma aproximação. Então, quando eu faço isso, eu chamo isso daqui de aproximação linear. É quando eu quero aproximar a minha função a partir da linearização dela. É isso. Qualquer função diferenciável, eu posso fazer isso. Diga, Paulo. Isso, muito bem. Tá, perfeito. Olha, o que o Paulo está dizendo ali? Professor, mas para garantir que isso aqui é uma boa aproximação, né? Assim, eu tenho que garantir que de alguma forma isso aqui não vai fazer muita diferença. Porque, enfim, eu tirei isso daqui, né? Quem me garante que eu não estou tirando a parte mais importante, digamos assim? Mas olha só, essa aproximação aqui que eu faço não é para todo o domínio da função. É para pontos próximos de AB. Tá? Então, eu estou considerando aqui um ponto AB que faz parte do domínio da minha função. Se a minha função é diferenciável, então eu posso escrever dessa forma para esse ponto AB. Aí o que acontece? Eu estou dizendo que próximo desse ponto AB, eu posso aproximar a minha função por essa função aqui, que é a linearização. Por que eu posso garantir que isso aqui é uma boa aproximação e não uma aproximação ruim? É simples. Porque quanto mais perto eu chego, olha só, lembra aqui, eu chamei x de a mais h, y de b mais k, certo? Então, dizer que o h vai para zero e dizer que o k vai para zero, que é o que a gente fazia quando passava o limite, é a mesma coisa que dizer que o x tende para a e que o y tende para b. Não é isso? Só que quando isso acontece, ou seja, quando você se aproxima do ponto AB, esse resto aqui, ele tende para zero. Não é verdade? Ou seja, quando o seu acréscimo ele vai para zero, quando o seu acréscimo ele tende a zero, esse resto ele vai para zero. E mais, ele vai para zero mais rápido que a função norma. Na verdade, se a gente estivesse numa aula de análise, né, matemática pura, daria para mostrar que essa daqui é a melhor aproximação que você pode ter para uma função linear. Tá? Então, você pode pegar uma função, você pode aproximar ela, porque assim, às vezes, a nossa função original é uma função difícil de trabalhar. É uma função log, é uma função exponencial, e função linear não, função linear é fácil de trabalhar. Função linear, no cálculo 1 é a reta, no cálculo 2 não. Como é a função linear no cálculo 2? É o plano, né? Então, é mais fácil você trabalhar com um plano do que, às vezes, com um paraboloide, por exemplo. É mais fácil trabalhar com um plano, às vezes, com, sei lá, com aquela sela de cavalo que a gente viu uma vez aqui, naquele gráfico. Então, ter uma aproximação linear é interessante para a gente, porque fica fácil de trabalhar. E essa daqui ainda é a melhor aproximação linear que você pode ter, porque ela é a única que tem aquela propriedade, que o resto dela vai para zero mais rápido do que a função norma. Tudo bem? Então,
essas propriedades de diferenciabilidade me garantem, primeiro, que eu posso fazer essa aproximação e, segundo, que essa aproximação é uma aproximação muito boa e, na verdade, é a melhor que eu posso ter para uma função linear. Tudo bem? Mais alguma pergunta? Muito bem, já vou falar disso daí, mas é isso mesmo, Paulo. Mas eu vou falar sobre isso. Eu não vou nem falar qual foi a tua pergunta, que eu já vou dizer aqui para o pessoal. Mas sim, tem a ver com essa questão da tangência. A gente vai falar. Então tá, gente. Então, ó, quando eu faço isso daqui, eu estou fazendo o que a gente vai chamar de aproximação linear. Tá? Então, ó, se eu te pedir, faça a linearização de uma função. O que eu quero é só que você calcule isso daqui, ó. Isso aqui. Assim, pode ser uma expressão grande, mas é fácil. Só pode dar um pouquinho de trabalho, mas é fácil. Calculou isso aqui, você está linearizando sua função. A partir disso, você consegue fazer aproximações para a sua função. A gente vai resolver o exercício daqui a pouco. Então, ó, nós estamos chamando isso daqui de aproximação linear. Tá, agora olha só uma observação aqui. Eu vou escrever de novo quem é a minha linearização. Tá? Então, a minha linearização de uma função é isso daqui. Quando você quiser linearizar uma função, você vai ter que calcular f de AB mais derivada parcial de f em relação a x no ponto AB vezes x menos a mais derivada parcial de f em relação a y aplicado no ponto AB vezes y menos b. Gente, agora eu queria que vocês observassem uma coisa aqui comigo. Digamos que eu afixar uma das variáveis, vou fixar o x e o y. Lembrando, eu estou calculando a linearização em um ponto fixo. Qual é esse ponto? É um ponto AB. Ponto AB é qualquer ponto. Pode ser um 2, 3, 4, 5 e 10, sei lá. Ponto qualquer. Olha só. Se eu fixo o meu y no B, ou seja, se eu deixo o meu y parado ali no B e só faço o x variar, o que acontece com a minha linearização quando o meu y é igual a B? Ora, quando o meu y é igual a B, vocês concordam comigo? Ó, aqui não vai alterar em nada, praticamente. Aqui também não, porque isso aqui é uma constante, isso aqui é uma constante, isso aqui é uma constante, e aqui é x. Agora aqui vai alterar. Quando o meu y é igual a B, o que vai acontecer com isso daqui? Com esse parêntese? Vai zerar. E aí eu vou zerar isso daqui. Aí olha o que eu vou ter quando eu zerar isso daqui. Eu vou ter isso daqui, ó. Deixa eu escrever. Melhor escrever. Ó, para y igual a B. Olha o que vai acontecer. Vai ficar L de xy. Aí eu vou até ajeitar um pouquinho aqui. Vou deixar assim. Menos f de AB igual a derivada parcial de f em relação a x, AB, vezes x menos a. Quando o meu y está fixo no B, eu obtenho essa equação aqui. Mas, por um acaso, a gente já não viu essa equação antes aqui? O que vocês acham? Ou não? A gente nunca viu essa equação aqui. Já vimos. Muito bem, essa aqui é a equação da reta tangente. Essa aqui é a equação da reta tangente. Tá? A equação da reta tangente, quando o meu y está fixo, né? Porque a gente aprendeu que agora em cálculo 2, se eu te peço a equação da reta tangente, você tem que me perguntar, mas qual? Porque você tem duas retas tangentes. Uma para a derivada parcial em relação a x, que é essa daqui, e outra para a derivada parcial em relação a y. Para eu achar a minha derivada parcial, a equação da reta tangente na derivada parcial em relação a y, basta eu igualar x igual a a. E nesse caso, isso daqui vai zerar e eu vou ter uma nova equação da reta tangente. Então agora ficou até mais fácil, digamos, para a gente lembrar da equação da reta tangente. Agora que a gente sabe um pouquinho de diferenciabilidade. Mas olha só que interessante. Nesse ponto AB, onde a gente está calculando, está passando duas retas tangentes. E essas retas tangentes eu posso obter elas a partir da minha linearização aqui. Só que duas retas tangentes formam o quê? Ou melhor, duas retas, desde que elas não sejam paralelas, elas formam o quê, gente? Elas formam um plano. Então,
esse plano que vocês estão vendo, porque o gráfico disso aqui é um plano, eu vou chamar de plano tangente. Tá? Então, esse aqui é o que nós vamos chamar de plano tangente. Por quê? Porque esse é o plano que contém as duas retas tangentes. Deu para entender? Então, esse daqui a gente vai chamar de plano tangente. Então, quando eu faço uma linearização, eu estou fazendo uma aproximação linear. Em outras palavras, estou fazendo uma aproximação pelo plano tangente. Coisa que você já fazia lá no cálculo 1. Você tinha aproximações pela reta tangente. Só que aqui em cálculo 2 a gente vai aproximar uma função pelo plano tangente. Que é essa expressão aqui. Tudo bem? Eu vou mostrar no GeoGebra para vocês. Eu trouxe aqui uma animação que eu acho que vai ficar um pouco mais fácil a gente entender. Então, olha só. Digamos que eu tenho esta função aqui. Ó. Isso aqui é um gráfico de uma função. Aí aqui eu escolhi um ponto aqui, ó, esse ponto P. Você sabe que a esse ponto P passam duas retas tangentes. Uma reta tangente, que é quando você usa a derivada em relação a x, e a outra em relação a y. Então, por exemplo, bem aqui eu tenho a equação da reta tangente usando a derivada parcial em relação a x. Mas eu também teria a reta tangente usando a derivada parcial em relação a y. Então, olha só. Essas duas retas tangentes formam esse x. Essas duas retas tangentes, elas não são paralelas. Então, na verdade, o que eu posso conseguir aqui? Um plano. Essas retas definem um plano, que é esse plano bem aqui, ó. Esse plano contém as retas tangentes. Então, para pontos próximos de P, para pontos aqui próximo de P, ao invés de eu calcular o valor usando a minha função, eu posso simplesmente usar o meu plano tangente. Assim, só uma observação, gente. É claro que para eu achar esse plano tangente, matematicamente falando, eu ia precisar usar de algumas demonstrações matemáticas. E até interessante, na verdade. Depende do curso que você for fazer, um professor, o que ele pode fazer? Eu poderia, se eu quisesse, para mostrar plano tangente, eu poderia pegar o vetor tangente de cada reta tangente. Se eu pegasse esse vetor tangente de cada reta tangente, eu poderia fazer o produto vetorial deles. O produto vetorial deles ia dar o quê? Um vetor normal, como a gente aprendeu. Tendo um vetor normal e tendo um ponto, você consegue o quê? A equação do plano. Tá? Então, isso aí seria um tipo de demonstração. Eu pegaria o vetor tangente, ou seja, de cada reta tangente eu pegaria o vetor delas, faria o produto vetorial, isso me daria um terceiro vetor perpendicular às duas. Esse terceiro vetor seria o vetor normal. Pegava esse vetor normal, pegava o ponto que eu escolhi, que é o ponto AB, no caso, ponto AB, f de AB, faria o produto escalar, e aí eu conseguiria, né, a nossa equação do plano, que seria essa que eu já mostrei para vocês. Tá? Então seria uma forma também de demonstrar isso daqui. Coisa que nós já fizemos também em aulas passadas, só que agora a gente perceba que a gente está misturando todos os assuntos, né? Então poderia pegar a equação do plano, aquela equação geral do plano, que usava o vetor normal, poderia pegar o produto vetorial, poderia demonstrar tudo e achar o meu plano tangente. Diga, Paulo. Isso, perfeitamente. Então, ó, assim, o que o Paulo está falando? Professor, o que é o resto? O resto seria essas pequenas diferenças aqui, porque, claro, quanto mais a gente se afasta do ponto, mais fica óbvio aqui, ó. Por exemplo, o ponto está bem aqui. Se eu estou mais para cá, é claro que a diferença fica bem maior. Mas, assim, lembrando que essa aproximação é para pontos próximos. Essa diferença é o resto. É sempre o resto. Só que conforme você vai se afastando do ponto, essa diferença fica cada vez maior. E quanto mais você vai se aproximando, essa diferença fica cada vez menor. Bem menor. Né? E quanto mais você se aproxima do ponto, mais rápido ela vai para zero. Bem rápido. Aquela função resto vai para zero. Pode falar. Assim, o Paulo está perguntando assim, professor, mas então não seria melhor dizer que essa aproximação só é válida para um certo intervalo? Só que aí dizer assim, eu teria que dizer que intervalo é esse, eu defini um certo intervalo.
Então, na verdade, o que a gente diz é para pontos próximos, para uma vizinhança. Acho que matematicamente ficaria melhor. Até porque senão entraria uma formalidade, assim, talvez até trabalhosa, que a gente nem precisa, na verdade. Então, assim, é para pontos próximos. Mas é claro, a gente que é engenheiro também, né? Dependendo da tua aproximação, pode ser que vai dar um erro. Assim, às vezes o erro é de 0,005. Dependendo do teu contexto, 0,005 pode ser um erro excelente, um erro que nem faz diferença. Mas pode ser que em outro contexto, 0,005 pode fazer diferença. Aí não, aí você vai precisar de uma outra aproximação. Então depende do que você está trabalhando. Tá? Pode ser que o erro seja bom, pode ser que não seja bom. Diga. Outra pergunta. Pois é, daria para aplicar achar o plano tangente sem ser pelas funções diferenciáveis. Esse é o caminho mais curto, digamos assim. Mas qual seria um outro caminho? Eu pegava o meu ponto e perceba, ó, esse caminho que eu vou falar, eu nem vou precisar falar de diferenciabilidade, por mais que tenha a ver, né? Estejam conectados. Você pega um ponto da sua função. Nesse ponto, nós já sabemos, antes de falar de diferenciabilidade, a gente sabe calcular as retas tangentes desse ponto, né? As duas retas tangentes. Cada reta tangente tem um vetor tangente, certo? Então, ó, se eu pego os dois vetores da reta tangente e faço o produto vetorial deles, isso vai me dar um terceiro vetor. Esse terceiro vetor é um vetor normal à minha superfície, já que eu peguei os vetores tangentes. Se você tem um vetor normal e você tem um ponto, você tem a equação geral do plano. E aí, se você tem a equação geral do plano que você obteve por meio dos vetores tangentes, esse plano é o plano tangente. E aí você consegue chegar aqui sem precisar passar pela diferenciabilidade. Pode falar. Sim, perfeito. Mas assim, isso é verdade, né? Você pode ter um plano tangente, porque assim, para o plano tangente, para eu fazer uma linearização, eu só preciso disso daqui. Né, que as derivadas parciais existam. Então, pode ser que as derivadas parciais elas existam, mas a função não é diferenciável. A gente viu o exemplo disso aqui. Tudo bem. Aí, nesse caso, pode ser mesmo que dê alguns problemas na hora de você aproximar. Então, assim, você pode ter, digamos, você pode definir isso daqui, mas não necessariamente isso talvez seja o plano tangente. Pode ser que dê errado mesmo. Por exemplo, na questão, pensa no cone. Sabe o cone invertido? Pois é. Lá o cone invertido, talvez dê um probleminha lá na pontinha dele, né? Apesar de que na ponta, nem a derivada parcial vai existir. Enfim, realmente, pode ser que dê alguns problemas na hora de você for definir se a função não for diferenciável. Mas por isso que aqui em cálculo 2, esse tipo de abordagem seria para um curso até mais de matemática pura. Não se diz assim, tá, mas e se não for diferenciável? O que seria isso daqui? Aí a gente teria que analisar. Mas pelo menos aqui para cálculo 2, para nossas análises, toda vez que a gente for calcular plano tangente, a função vai ser diferenciável. E aí, perfeitamente, consegue... Assim, é tudo lindo. Aqui em cálculo vai ser tudo lindo. Tudo bonito, a função é de classe C1, você pode calcular. Mas o mais divertido é quando não é mesmo. E a gente vai ver como é que ficaria isso daí. Mas, isso infelizmente não vai ficar fora aqui do nosso plano, né? Mas quem dera que a gente pudesse aprofundar cada vez mais. Diga, Paulo. Sim. Não, é o ponto... O Paulo está perguntando se... O Paulo está perguntando se, no caso, se eu pegar... Para eu fazer esse raciocínio que eu falei, ou seja, para eu fazer o raciocínio de pegar o vetor normal, né? E escolher um ponto para fazer a equação geral do plano. Se eu posso pegar qualquer ponto. A resposta é não. Tem que ser o ponto que eu estou analisando. Sempre o ponto AB. O ponto AB é a minha referência, porque é no ponto AB que eu calculei as retas tangentes. Isso, que nem a gente fez na aula. Só que eu sei que faz um tempo que a gente viu essa aula, né? Ou seja, o que o Paulo está dizendo? Ou seja, teria que ser o ponto inicial e mais um ponto genérico. É isso mesmo. Você faz o produto escalar do vetor normal com outro vetor. Que vetor é esse? x, y, z menos a, b, f de AB. Aí faz. Aí consegue. Tudo bem? Olha, eu gostei. Pelas perguntas de vocês, talvez semestre que vem eu faça desse outro modo mesmo. Demonstre aí. Pega os vetores tangentes, faça o produto vetorial, que é bem interessante também. Bom, então, acho que
Todo mundo entendeu? Quem está falando aqui de aproximação linear? Deixa eu passar aqui para os slides agora. Sei que esse assunto é muito interessante, né? Então, ó, essa parte é a segunda parte da aula passada, né? Aproximação linear. Então, ó, já mostrei aqui para vocês o que é uma linearização. Então, linearização nada mais é, se você sabe que uma função é diferenciável, ou melhor, se ela é de classe C1 logo, ou seja, eu estou pedindo algo mais forte ainda, né? Então, ela é diferenciável e você consegue tranquilamente calcular isso daqui. Isso daqui é linearizar uma função. Quando você aproxima uma função por meio dessa linearização, isso é chamado de aproximação linear. É claro que, como eu falei, por causa das derivadas parciais, isso aqui nós vamos chamar também de aproximação pelo plano tangente, que foi o que eu mostrei para vocês anteriormente. Olha só, tá aí, ó, você escolhe um pontinho, nesse ponto você tem uma reta tangente, você tem uma outra reta tangente, as retas tangentes vão formar um plano, que a gente está chamando de plano tangente. Agora, bora exercitar. Olha só, encontre a linearização da função, essa daí, f de xy, aí me dá um ponto específico, né? Sempre tem que me dar um ponto para eu poder linearizar. Então, nesse caso, é o ponto 2, 3. Então, não se assustem, pode ser uma expressão grande, mas é tranquilo de aplicar. Então, vamos fazer aqui, a minha função é a função f de xy igual a 1 mais x log natural de xy menos 5. Aí me dá o ponto. O ponto é 2, 3. Ó, nesse caso, gente, a única coisa que ele pede é a linearização da minha função. Só isso. Ele nem pediu para a gente verificar. A gente podia até verificar para ver se essa função realmente é diferenciável. Agora a gente sabe o jeito mais fácil de verificar, né? Quando você faz derivadas parciais, as derivadas parciais são contínuas. Aí pronto, já sabe que é diferenciável. Mas tá, para você fazer a linearização, você vai usar isso daqui, ó. Então, se você lembra da definição de diferenciabilidade, isso aqui vem rápido na sua mente. Então, para eu fazer a linearização, eu vou precisar calcular as derivadas parciais da minha função e depois jogar nessa fórmula aqui. Então, vamos lá. Para esta função, eu vou calcular as derivadas parciais. Então, eu vou calcular a derivada parcial de f em relação a x. Bom, se eu vou calcular em relação a x, aqui vai ser 0, isso aqui é uma constante. Aí aqui, eu tenho duas funções que dependem de x, multiplicando. Então, eu vou usar a regra do produto. Vou derivar a primeira aqui, que vai dar 1, vezes a segunda. Então, vai ficar log natural de xy menos 5. Aí, mais a primeira sem derivar, vezes a derivada da segunda. Derivada do log natural é 1 sobre... Aí eu coloco o que estava aí, xy menos 5, vezes a derivada aqui de dentro em relação a x. Aqui vai zerar, aqui vai dar 1, vai sobrar o y. Então, essa é a minha derivada parcial em relação a x. Vou calcular em relação a y agora. Então, ó, calculando agora a derivada parcial em relação a y. Aqui vai zerar. Ó, o x agora é uma constante, né? Multiplicando. Então, eu conservo o x, derivo só isso daqui. Então, vai ficar x vezes, derivada disso, vai ser 1 sobre xy menos 5, vezes a derivada aqui de dentro, em relação a y. Então, aqui vai zerar, aqui vai dar só x. Só que já tinha um x aqui, então x ao quadrado. Essas funções aqui, gente, elas são contínuas? O que vocês acham? São contínuas? São, né? Porque é soma, divisão, função composta, tudo de função contínua. Então é contínuo. Então é de classe C1. Então sim, é diferenciável, então sim eu posso usar a minha aproximação linear. Só que onde é o ponto que eu estou considerando? É o ponto 2, 3. Então agora, para fazer a minha linearização, eu vou precisar calcular para esse ponto o valor da minha função, o valor para esse ponto das minhas derivadas parciais e depois só jogar na fórmula. E acabou. Tá bom? Então agora eu vou calcular para esse ponto esses 3 valores aqui. Aí eu vou fazer para cá. Bom, vou jogar esse aqui primeiro. F de 2, 3. Então, onde tem x eu coloco 2, onde tem y eu coloco 3. Então, isso aqui vai ser 1 mais 2 vezes
log natural. Aí 2 vezes 3 é 6, né? 6 menos 5. Só que 6 menos 5 é quanto? É 1, né? Log natural de 1 é quanto? É 0. Então, isso aqui tudo vai zerar. E aí isso aqui vai dar 1. Bom, vamos calcular agora a derivada parcial de f em relação a x nesse ponto 2, 3. Bom, está aqui a derivada parcial, vai ficar log natural de 6 menos 5, que você já sabe que vai dar 0, né? Mais, aqui, x vezes y, de novo, é 6, dividido para 6 menos 5. Aí você já sabe que aqui vai dar 0. Aqui 6 menos 5 é 1. Então, isso aqui é 6. Por último, derivada parcial de f em relação a y no ponto 2, 3. Aí vai ficar x ao quadrado, então vai ficar 2 ao quadrado, dividido por 6 menos 5. Aí isso aqui vai dar 4. Pronto. Agora que eu tenho essas informações, eu só vou jogar na fórmula. Então, qual é a minha linearização? Vai ser L de xy igual a f de 2, 3, que é 1, mais, agora a derivada parcial em relação a x, que é 6. Então, 6 vezes x menos a, mas quem é o a? É o 2. Mais 4 vezes y menos b. Quem é o b? É 3. Pronto. Agora, olha só. Imagine que você quisesse calcular para essa função aqui o valor dela nesse ponto aqui, ó. 2,1, 3,1. Imagine que você quer calcular isso daqui. Aí imagine você pegar 2,1 jogar aqui no x, 3,1 jogar aqui no y. Depois você calcular o log natural, claro que você ia usar a calculadora, né? Mas de qualquer forma, ele dá um certo trabalho. Agora pega esse mesmo valor e joga aqui, ó. Porque 2,1, 3,1 é um ponto relativamente próximo do ponto 2, 3. E agora, ó, se você joga aqui 2,1 menos 2, é 0,1. Vai ficar 0,6. Aqui, 0,1, 0,4. 0,6 mais 0,4 é 1. 1 mais 1 é 2. Então, ou seja, você consegue uma aproximação muito mais rápido. E sem precisar usar a calculadora. Usando o quê? A minha linearização. Tudo bem, gente? Porque assim, trabalhar com função linear fica muito mais simples, muito mais fácil, mais rápido, né? Então, por isso que isso daqui pode ser muito útil para a gente. Então, essa daqui é a resposta final. Inclusive, o gráfico que eu mostrei para vocês ainda agora é dessa função aqui. Se tem uma pergunta, pode falar. Ok. Para eu repetir a derivação, qual? Essa ou essa? As duas. As duas, beleza. Não tem problema. Ó, aqui eu derivei em relação a x. Tudo bem? Então, quando eu vou derivar em relação a x, isso aqui é constante, é 0. Quando eu chego aqui, eu tenho duas funções que dependem de x. Eu tenho a função x e a função log natural de alguma coisa que tem x aqui. Aí, então, eu vou aplicar a regra do produto. Aí vai ficar, pela regra do produto, a derivada do primeiro, derivada de x em relação a x é 1, vezes o segundo sem derivar. É por isso que ficou assim. Aí, mais o primeiro sem derivar, vezes a derivada do segundo. Aí, a derivada do log natural é 1 sobre o que está no argumento, né? O argumento é aqui, por isso que ele apareceu aqui embaixo. Aí, só que aqui eu tenho que aplicar a regra da cadeia. Então, ainda vou ter que multiplicar pela derivada de dentro. Aí, quando eu derivo aqui em relação a x, isso vai zerar e aqui vai dar y. Aí, por isso que apareceu esse y aqui. E esse x era o daqui. Esse x é o daqui e esse y é da derivada aqui, disso aqui. Aí ficou assim. Aí aqui é a mesma ideia. Só que aqui eu derivei em relação a y. Então, como é em relação a y, aqui vai dar 0. E eu só tenho uma função que depende de y. Esse x está multiplicando ela. Então, eu conservo o x. Então, tem um x aqui. Aí eu derivo isso daqui. Vai ficar 1 sobre isso, vezes a derivada de dentro em relação a y. Em relação a y, derivando isso daqui, vai dar x. X vezes com x que já tinha, fica x quadrado. É por isso que ficou assim. Tudo bem? Você tem uma pergunta? Ok. Olha, tá perguntando qual é o objetivo da aproximação linear. A aproximação linear, ela vai nos ajudar a obter valores de forma muito mais rápida. Porque assim,
Por que um engenheiro, por que um físico, por que às vezes um matemático, ele quer uma aproximação? Assim, se você tem uma função que é fácil de trabalhar, e essa função já te dá o valor exato, você não precisa de aproximação. Você já tem tudo o que você quer. Então, por que às vezes a gente corre para uma aproximação? Tem dois motivos, normalmente são os que mais aparecem. O primeiro é quando a sua função que você tem é difícil de trabalhar. Porque, por exemplo, imagina, você tem aqui uma função log natural. Não é assim, trivial trabalhar com função log. Ainda mais se você jogar valores aqui, vai ficar, log, imagina, coloca 2,1 vezes 3,1, faz essa multiplicação aqui. Sei lá, vai dar 6,15, alguma coisa. Aí vai ficar aqui, log natural de 1,15, por exemplo. Quanto é esse log, entendeu? Então é um pouco mais difícil de trabalhar. Diferente se eu fosse usar a aproximação dela. Usando a aproximação dela, eu consigo fazer até de cabeça essa conta. Porque aqui vai ficar 0,1, aqui vai ficar 0,1, 0,6, 0,4, no final vai dar 2. Ele está pensando se não teria que simplificar isso daqui, eu já serve. No caso, você pode, realmente, você pode multiplicar e no final dar uma coisa só. Mas assim, não tem nenhuma exigência, você pode deixar assim mesmo, que já seria o resultado plausível, até para ficar mais a cara da aproximação linear também. Eu já vou passar a pergunta para ti, Paulo, eu só quero terminar de responder, porque qual é o segundo motivo de a gente usar a aproximação linear? E esse é o mais interessante. É quando você não tem a função original. Você não tem. Então, você tem um problema que você quer resolver, você quer achar a solução para esse problema, mas por algum motivo é muito difícil achar essa solução. Sei lá, isso vai dar um trabalho enorme, às vezes talvez você nem vai conseguir achar a solução. Aí você vai para a aproximada. Aí você vai para a aproximação dela. Você não tem a solução original, mas você encontrou uma solução aproximada. Você vai dizer, mas como é que você sabe que essa daqui aproxima com essa? Aí você tem critérios de convergência que você mostra, olha, eu não sei quem é a minha solução exata, mas eu consigo provar que essa aproximada que ela serve. Ela realmente se aproxima da função exata. Aí isso é mais interessante. Esse que vocês veem em métodos numéricos, por exemplo, quando vocês forem estudar. Vocês vão aproximar soluções. Diga, Paulo. Então seria isso. Então pronto. Então é isso mesmo. Então o Paulo está dizendo que eu já respondi, né, nessa questão. Então é isso. Então por isso que a gente estuda aproximação. Mas, aliás, essa pergunta foi muito boa, né? Sempre bom se perguntar por que a gente estuda tais coisas, né? Mas a questão da aproximação vocês vão usar muito ainda. Dependendo do caso, né? Então, mais um exercício. Eu ia dar mais um exercício, mas antes queria mostrar uma coisa para vocês. Eu vou de novo, gente, voltar para cá. Bom, eu vou apagar aqui. Eu vou apagar aqui porque eu vou usar uma nova estratégia agora. Olha só. Às vezes, você quer encontrar valores da sua função próximos do ponto. Só que, em outras vezes, o que você quer encontrar, na verdade, é o quanto a sua função variou. Por exemplo, sei lá, você tem uma função que calcula a área de um paralelogramo. Então, você tem lá, você tem a base, você tem a altura. Aí você se pergunta, bom, se a minha base variar 1 centímetro e a minha altura 2 centímetros, quanto é que vai variar a área do paralelogramo? Estão entendendo? Então, às vezes, você não quer saber de valor da área em si, você quer saber a variação dela. Ou seja, você não quer saber a área final, você quer saber a área final menos a área inicial. Então, você quer calcular o ΔA e não o A em si. Tudo bem? Nesses casos, eu consigo também usar a linearização para achar uma aproximação da variação? A resposta é sim. Como é que a gente vai fazer isso? Bem simples. Olha só. Já que eu estou mais interessado agora na minha variação, eu vou pegar esse f de AB e colocar aí no primeiro membro. Vai ficar assim, ó. Vai ficar f de xy menos f de AB igual a aqui, derivada parcial de f em relação a x menos a mais derivada parcial de f em relação a y, aplicado em AB, y menos b,
mais o meu resto que está aparecendo aqui com a gente, né? X menos A, Y menos B. Pronto, não fiz nada demais, só passei a menos para lá. Por quê? Porque, como eu falei, agora o meu interesse é justamente na minha variação da minha função. Então, essa variação aqui, ó, você pode pensar com isso aqui, ó, o valor da função final menos o valor inicial. Então, eu vou chamar de ΔF. Então, isso daqui eu vou chamar de ΔF. Então, o meu ΔF, a minha variação da minha função, é igual à minha derivada parcial de f em relação a x, aplicado em AB. E como eu estou falando de variação, x menos a é a variação em x. Então, vou chamar isso aqui de ΔX. Vou chamar isso aqui de ΔX. E aqui vai ficar ΔX. Pronto. Aí, mais, aí aqui, derivada parcial de f em relação a y, aplicado em AB, vezes y menos b, só que y menos b nada mais é do que o meu ΔY. Agora até o meu resto, né? Meu resto, ó, x menos a vai ficar ΔX, fica até mais bonito. Y menos b vai ficar ΔY. Pronto. Vai ficar assim. Então, olha só. Esse pessoal aqui todinho, daqui para cá, eu vou dar um nome especial para ele. Eu vou chamar isso aqui de DF. DF. Olha só, vou chamar isso aqui de DF. E aí, se você está percebendo, você percebe agora que esse DF, ele também vai ser uma aproximação. Para quem? Para a variação da minha função. Né? Porque agora vai ficar variação da minha função, ΔF vai ser igual a esse meu DF, aí mais um resto. Mais um resto. Só que eu quero uma aproximação. Então, eu tiro esse resto, que nem eu fiz ainda agora, e agora eu não vou mais ter a minha igualdade, mas eu vou ter uma aproximação. Então, se você quer aproximar a variação da sua função, é só você usar aqui, ó, essa expressão, que é muito parecido com o que tinha anteriormente. Bom, isso daqui, gente, a gente vai chamar de diferenciação, tá? Ou diferenciação total, que a gente vai chamar. Que nem tinha, né? Lá no cálculo 1, lembra que você calculava assim, calcule até esqueci agora o nome do cálculo 1. Esqueci agora, a diferencial, né? É diferencial que vocês chamavam lá? Enfim, tinha um nome lá no cálculo 1, você calculava, mas agora ela está aqui. A diferencial, era diferencial, né? Então você calculava a diferencial no cálculo 1. Então está aqui, só que aqui a gente vai chamar de diferencial total. Diga, Paulo. Sim. Sim. Sim, é isso mesmo. É isso mesmo. O Paulo está lembrando que lá no cálculo 1 vocês usavam até a notação de Leibniz, né? Aí ficava assim, DF, ou DY, era assim lá. DY igual a derivada dx. Essa aqui era a diferencial, você calculava. Era isso? Pois é, aqui é a mesma ideia. Só que aqui, ó, perceba que aqui a diferencial é a derivada da função vezes aqui a variação em x. Só que aqui eu tenho variação em x e em y. Aí vou chamar, e pode chamar também de dz. A gente vai usar dz, tanto dz quanto df. Tá bom? Outra coisa, gente. ΔX e ΔY eu posso chamar só de dx e dy também, não tem problema. Mas tanto dx quanto dy é a mesma coisa que ΔX e ΔY. Agora, o df não é a mesma coisa que ΔF. Tudo bem? Esse não é a mesma coisa que esse. Agora, para esses dois aqui, eu posso chamar tanto ΔX quanto dx. Aqui, ΔY quanto dy. Tudo bem? Então é isso. Então isso aqui a gente vai chamar de diferencial. Agora no cálculo 2. O diferencial ele vai ser uma aproximação para a variação da minha função. Diga, Paulo. Pode perguntar. Sim. Você está falando da notação do diferencial lá. Do cálculo 1, por exemplo. Tá, perfeito. Ó, o Paulo está perguntando dessa questão da notação. Porque às vezes confunde a notação. Quando é uma divisão e quando é a derivada. Por exemplo, porque lá vocês aprenderam que era assim, né? Vocês aprenderam assim, dy dx igual
a f' de x, não era isso? Aí lá, no momento vocês passavam, né? Isso aqui aparecia do outro lado multiplicando e voltava para cá. Aí você falava, mas como assim? Isso aqui não era uma derivada? Aí só que, tem que lembrar do contexto lá. De fato, eu concordo que pode confundir a notação aqui, porque até então, essa notação aqui é a notação de derivada. Só que nesse contexto lá de diferencial, a gente usava como se fosse uma divisão mesmo. Esse aqui é o diferencial dx, diferencial dy. Aí pode confundir, concordo. Mas sim, mas ele é usado de duas maneiras. Pode ser usado tanto como derivada, quanto nessa questão da diferencial. Né? Você tem diferencial dy e dx. Aí faz sentido você multiplicar. Agora, se isso aqui for derivada, não faz sentido você, entendeu? Chegar e multiplicar do outro lado. Diga, aqui. Sim. Sim, a multiplicação, entendi. Entendi. Não, perfeito. Não, é uma boa maneira de ver. Ó, o que o colega de vocês falou aqui, que às vezes ele olhava isso aqui como se fosse a derivada, como se fosse a divisão, aí eu passo para lá, digamos, né? Aqui vira uma multiplicação e eu consigo integrar, como se fosse o inverso. Assim, dá para ver dessa forma, mas não é também. Assim, eu acho que, não sei quem já viu aqui cálculo 3, por exemplo. Acho que alguns aqui já devem ter visto, outros não. Tipo, lá em cálculo 3, às vezes, depende de como a gente vai ensinar, nós, professores, tem que tomar muito cuidado. Porque, assim, eu sei que a gente é engenheiro quer saber toda a coisa prática, né? Então, lá em cálculo 3, acho que vocês já ouviram, ou vão ouvir, talvez, dizer assim, como é que resolve? Aí é fácil, você quer resolver uma EDO, aí está aqui a EDO. O que você faz? Passa o dx para lá e depois integra os dois lados. Claro que, assim, para a gente, na prática, isso pode fazer sentido, mas, gente, em uma EDO, isso aqui é a derivada da minha função. É a própria derivada. Então, não é isso. Na prática, assim, matematicamente falando, você não está fazendo isso. Você não está pegando dx, passando para lá e não. Você está usando aqui alguns teoremas matemáticos. Você está usando a diferencial, sim, tudo bem, você está usando a diferencial, mas você não está simplesmente passando para lá e jogando. Não, o que você está fazendo aqui é integrando, porque assim, a gente, na hora da prática, a gente não vai explicar todos os detalhes. Mas o que você está fazendo, na verdade? Você está assim, por exemplo, você tem essa EDO aqui para resolver, dy dx igual a cosseno x. Aí o que às vezes falam para a gente, né? Passa o dx para lá e integra. Aí a integral do cosseno é seno e aí você consegue fazer. Tudo bem. Mas, qual seria o melhor, assim, o jeito correto matematicamente de falar? Isso aqui realmente é a derivada. Isso aqui não digamos, uma divisão. Numa EDO, isso aqui é a derivada. Então, você não pode pegar e dizer que divide, não. Isso aí não dá. Então, o que a gente faz? Que é possível matematicamente. Você integra os dois lados em relação a x. Isso é válido matematicamente. Aí você integra os dois lados em relação a x. Integra aqui e aqui. Só que a derivada de uma função vezes o diferencial dx, quem é? É o diferencial dy. E aí sim, vai para a integral. Entendeu? Então, nesse caso, assim, então, confunde, assim. E por isso que às vezes, eu quero olhar como se fosse a divisão e a multiplicação, porque fica mais fácil. Na prática fica, mas, assim, a rigor não é. Tem que tomar um certo cuidado. Sim. Pois é. Porque a gente aprende na educação básica essa questão, passa para lá, passa para cá, e aí você perde o sentido da matemática. Faça sua pergunta. Sim.
Perfeito. Só que aqui, ó, ele está perguntando o seguinte, professor, você está falando que isso daqui seria uma aproximação da variação da minha função, mas a aproximação da variação já não é a derivada? Tá, só que a derivada é taxa de variação instantânea. Isso aqui é quando você quer calcular uma taxa de variação média mesmo. E nem a taxa de variação, porque taxa de variação seria eu pegar o ΔF e dividir por um ΔX, por exemplo, ΔY. Tá? Isso aqui é só a variação em F mesmo. Por exemplo, é só a variação do espaço. Porque o que é velocidade média? É a variação do espaço sobre variação do tempo. E aí, se eu pegar o ΔT tendendo a zero, isso é taxa de variação instantânea, que é a minha derivada. Aqui não. Aqui isso realmente só é a variação da imagem. Só. Eu quero saber qual é a variação da velocidade. Não quero saber em relação ao tempo. Não, variação da velocidade. Pronto. E calcular. Então, isso aqui é só a variação da minha imagem. E não é uma variação instantânea, digamos assim. De fato, a minha função ela andou e eu quero calcular a diferença dessa andada que ela deu, digamos assim. Tá? E aí, para eu calcular essa diferença, eu posso aproximar pela diferencial. Então, seria mais ou menos isso. Pode falar. Perfeito. Eu vou mostrar uma imagem, acho que agora para vocês, para a gente entender mais ou menos o que seria essa diferencial. Eu vou mostrar o que seria no cálculo 2, mas no cálculo 1 seria a mesma coisa, só que usando retas, ao invés de plano tangente. Mas eu tenho essa imagem, vou mostrar para vocês. Para entender geometricamente o que é esse diferencial. Tá? Então, deixa eu mostrar aqui. Ó, primeiro, está aqui, deixa eu mostrar a definição para vocês. Então, o que seria a minha diferencial dz? Ou também diferenciação total, que é como eu estava chamando aqui. Então, a diferencial dz é quando você pega a derivada parcial em relação a x, multiplica pela variação em x, mais a derivada parcial em relação a y, multiplica pela variação em y. O que é isso geometricamente? Olha essa imagem aqui. Vamos olhar atentamente para essa imagem. Essa superfície azul é o gráfico da minha função. É o gráfico original da minha função. Tá? Essa superfície laranja é o plano tangente. Tudo bem? Então, o gráfico da minha função mesmo está em azul. E o laranja aqui embaixo é o plano tangente. Aí, vamos fixar um ponto. Bora fixar esse ponto bem aqui, ó. Esse pontinho bem aqui. Esse ponto aqui é o ponto AB e F de AB. Tá? Esse aqui é o ponto AB, onde estou considerando onde eu vou calcular o plano tangente, é esse ponto aqui. Aí, olha o que eu vou fazer. A partir desse ponto AB, eu vou caminhar. Então, ó, olha aqui no meu domínio. Eu estava aqui nesse ponto e eu vou caminhar para cá, para essa outra extremidade aqui. Então, para isso, eu vou fazer um acréscimo em Y e vou fazer um acréscimo em X. Aí eu vou chegar nesse outro extremo aqui. Na imagem, é como se eu estivesse caminhando daqui desse ponto até chegar aqui. Tudo bem? Ó, eu estava aqui nesse ponto... E aí eu fiz um acréscimo em Y, um acréscimo em X. Aí no domínio eu fui parar bem aqui, ó. Só que esse ponto, a imagem dele está bem aqui. Tudo bem? Pois é. Aí você percebe que esse ponto inicial e esse ponto final, eles não têm uma diferença de altura entre eles, uma diferença no Z. Ó, porque esse ponto inicial está mais aqui embaixo. Esse ponto final está mais para cima. Então eles têm uma diferença de altura, que eu estou chamando de ΔZ. Só que assim, ao mesmo tempo que eu caminho no gráfico da minha função aqui, que é o meu gráfico azul, eu poderia caminhar no plano tangente, porque o plano tangente é uma aproximação da minha função. Só que se eu caminhar no plano tangente e chegar nesse outro ponto aqui, olha qual vai ser a minha variação de altura. A minha variação de altura, nesse caso, vai ser menor do que a minha variação original. Então, esse dz, essa diferencial dz, seria a minha diferença de altura, considerando o plano tangente. E o meu ΔZ seria a minha diferença de altura, minha diferença de imagem, considerando a minha função original. Deu para entender? Então, geometricamente, o dz, que é o diferencial, seria uma diferença de altura ou de imagem, considerando o plano tangente, e não considerando a função original. E o ΔZ seria considerando aqui, ó, a minha função original. Aí você vai dizer, não, professor, mas por que eu vou usar então o dz? Por que eu vou usar o plano tangente se eu posso usar a função original? Aí eu volto para aqueles dois motivos. Pode ser ou porque eu não tenho a função original ou porque ela é difícil de trabalhar. E aí é mais fácil trabalhar com o plano tangente.
Aí você pode dizer, professor, mas nesse caso, o meu diferencial, ele deu muito diferente do ΔZ. Não deu a mesma coisa, ó, tem uma diferença brusca aqui. Tudo bem, mas não esqueça que é porque esse ponto que eu considerei é um ponto mais afastado do meu ponto original. Mas conforme eu vou me aproximando de novo do meu ponto original, essa diferença aqui, dz e ΔZ, ela vai ficando mínima. E aí vai ficando uma aproximação boa. Então, isso é o diferencial. Aí lá em cálculo 1 era a mesma coisa. O dy seria a diferença usando a reta tangente. E agora, o meu ΔY seria a diferença usando a minha função original, o gráfico da minha função original. Então, a ideia aqui é a mesma. Então, isso que seria o diferencial. Deu para entender, ou mais ou menos? Ainda está... Deu para entender? Ah, então pronto. Então, estou feliz. Então, esse que é a ideia geométrica aqui da diferencial. E por isso que ela serve também com uma boa aproximação. Aí, bora resolver aqui alguns exercícios. Olha só esse daí. Considere essa função. Ele quer que eu determine o diferencial. E depois ele quer que a gente compare os valores ΔZ e dz. Olha, gente, eu estou muito feliz, viu? Já vai dar 1 hora de aula. E a gente está nesse assunto por causa das perguntas. Estou muito feliz. E é isso mesmo. Continue fazendo perguntas. Então, vamos lá. Exercício 2. Ele me deu esta função, f de xy, que é igual a x² mais 3xy menos y². Letra A, ele quer que calcule o diferencial. Eu vou colocar logo o item B aqui. Vou colocar só o item B aqui, gente, porque o item B tem informação para eu não voltar para os slides depois. Aí no item B está falando que o x vai variar de 2 para x. Vai variar de 2 para 2,05. E o y vai variar de 3 para 0,6449. E ele me diz também que o ΔZ é igual... Opa, escrevi errado, né? 0,6... É aqui que era 0,6449. E aqui o y vai variar de 3 para 2,96. Pronto, essas são as informações. E é isso, agora vamos fazer então. No item A, ele quer que calcule o diferencial dz. Aí eu tenho uma formulinha, né? Vou ter que calcular os derivados parciais e tudo mais. Mas, ó, item A, eu quero calcular o diferencial dz. Eu já sei quem é o diferencial dz. É a derivada parcial de f em relação a x, vezes a minha variação em x, mais derivada parcial de f em relação a y, vezes dy. Agora é só jogar os valores. Bom, aqui eu vou derivar f em relação a x. Então, eu vou derivar isso aqui em relação a x. Aqui vai ficar 2x mais 3y, que vai zerar. Aí, vezes dx, mais, vou calcular a derivada em relação a y agora, dali. Então, o primeiro vai zerar, o segundo vai ficar 3x e depois menos 2y. E aqui, dy. Pronto. Isso aqui é diferencial. Acabou. Ela tem uma expressão já, essa expressão. Agora ele quer que eu aplique a diferencial para essa variação aqui. Ó. O x vai variar de 2 para 2,05 e y de 3 para 2,96. Aí vocês vão me dizer, olha, se o meu x está variando de 2 para 2,05, então quanto é o meu dx? Lembrando que dx é a mesma coisa que ΔX. Vai ser 2,05 menos 2. É o quanto que ele está variando. Então vai ficar 2,05 menos 2. Então meu dx vai ser 0,05. Quem é meu dy? O meu dy, que é a minha variação em y, vai ser, ele variou de 3 para 2,96. Então vai ficar 2,96 menos 3. Aqui vai dar negativo, menos 0,04. Ora, qual é o ponto que eu estou considerando? É o ponto em x é 2, em y é 3, que é a parte daqui que eu estou caminhando. Ele variou de 2 para 2,05, de 3 para 2,96.
Então, qual era o ponto? O ponto inicial era o ponto 2 e 3. Então, é nesse ponto 2 e 3 que eu vou calcular aqui, ó, as derivadas. Vou colocar no lugar do x o 2, no lugar do y o 3. No lugar do dx, eu vou colocar 0,05, no lugar do dy, eu vou colocar menos 0,04. E vou calcular. Então, o meu dz ele vai ser igual a 2 vezes 2 mais 3 vezes 3. O dx é 0,05. Aí mais 3 vezes 2 menos 2 vezes 3 vezes menos 0,04. Só que aqui, ó, 3 vezes 2 é 6. Menos 2 vezes 3 que é 6. 6 menos 6 é 0. Então, aqui já vai zerar. Isso eu vou ficar com isso daqui. Então, o meu dz foi igual. 4 mais 9 dá 13. 13 vezes 0,05 vai dar 0,65. Então, olha só. Uma aproximação para essa minha variação, usando a minha diferencial, foi 0,65. E a minha variação, assim, exata, deu isso daqui, ó, 0,6449. E aí, gente, vocês acharam que deu uma boa aproximação? 0,65 é, assim, aproximado com isso daqui? É. Claro, depende do que você quer, pode ser que não sirva, mas pode ser que sirva também. Então, perceba que o erro aqui foi de 0,0051. Né, o erro aqui nesse caso. Então, foi um erro grande, né? Mas é isso. Mas, ó, ficou muito mais fácil trabalhar assim do que se você fosse trabalhar aqui. Sabe por quê? Olha o que você ia ter que fazer. Se eu te pedisse assim, calcula para mim a variação dessa função quando você parte desse ponto para o ponto 2,05 e 2,96. Nesse caso, sabe o que você ia ter que fazer para calcular a variação original? Você ia ter que jogar na função esses valores. Você ia ter que pegar esse ponto aqui e jogar na tua função. Aí imagina, tu vai ter que calcular 2,05 ao quadrado. Aqui, 2,96 ao quadrado. Depois multiplicar esse com esse. Isso aqui ia te dar muito trabalho. Aí depois você tem que pegar esse resultado e subtrair quando você substitui por 2 e 3 aqui. Aí ia dar esse valor que ele já deu para a gente. Diga, pode perguntar. Isso, ele perguntou por que tem o ΔZ para comparar. Nesse caso a questão ela me deu o ΔZ para a gente comparar se foi uma boa aproximação ou não, mas nem sempre ela vai dar isso para a gente, fornecer. Na maioria dos casos não, a gente não tem, porque se a gente tem, para que eu quero esse daqui, né? Então ele só deu isso aqui só para a gente comparar mesmo essa aproximação. Tá? Bom, vamos resolver mais um dessa parte e a gente vai partir para o assunto de derivada direcional. Olha só. Foram feitas medidas do raio da base e da altura de um cone circular reto. E obtivemos 10 centímetros de raio e 25 centímetros de altura, com um possível erro de, no máximo, 0,1. O erro máximo em cada medida seria 0,1. Utilize a diferencial para estimar o erro máximo cometido no cálculo do volume do cone. Esse daí é interessante. Então, vamos fazer. Olha, então a diferencial também serve para você estimar qual é o erro. Ou pelo menos, no caso que eu digo estimar, é pelo menos calcular aí uma aproximação para o erro máximo que você está cometendo. Então, deixa eu só colocar aqui as informações que ele... Bom, ele diz que o meu raio, né? Meu raio é 10 centímetros. E a minha altura é 25 centímetros. Aí ele diz que quando a gente mediu o raio e a altura, o erro máximo que a gente cometeria com eles seria de 0,1 centímetros. Aí pronto, ele quer saber qual seria o erro máximo que a gente está cometendo no volume. Tá, primeiro bora entender esse problema. Olha só, imagina que você tem um objeto em formato de um cone circular. E você quer calcular o volume dele. Para você calcular o volume dele, você vai precisar do raio e da altura. Aí vamos imaginar que você pegou uma régua
e calculou lá o raio e a altura. Só que, gente, quando você lá na sua régua, você colocou 10, você viu que tinha 10 centímetros de raio, assim, se você fosse ter uma exatidão muito grande, claro que lá não é 10 centímetros, é 10 centímetros, 0,002, por exemplo, né? Assim, então não tem tanta pressão, assim, todos os instrumentos, quando você vai medir, ainda mais esses, que você vai usar trena, não sei o que, sempre vai ter um errinho. Mas nesse caso, ele pelo menos está me dizendo assim, olha, teve um erro, pode ter tido um erro, mas esse erro não passou de 0,1, tanto para o raio quanto para a altura. Então, nesse caso, já que esses aqui são os erros máximos, tanto na medida do raio quanto da altura, qual seria o erro máximo na hora de calcular o volume? Aí, o que você ia ter que fazer nesse caso? Primeiro, qual é o volume de um cone? Vai ser a área da base vezes a altura. Ele é circular, então o meu volume aqui vai ser πr ao quadrado vezes a altura dividido para 3. É isso daqui. Se eu quisesse calcular o erro máximo real, sabe o que eu tenho que fazer, gente? Primeiro, eu ia colocar nessas medidas aqui, 10 e 25, ia ter que jogar para o raio 10, para a altura 25, ok, a gente consegue fazer isso tranquilamente. Só que depois, sabe que valor eu ia ter que jogar? Eu ia ter que jogar para o raio 10,1, já que isso aqui é o erro máximo, né? Porque se eu digo que é o erro máximo, é porque então o meu raio, ele era, ele estava entre 9,9 e 10,1. Esse que seria, então, o parâmetro dele é esse. E a altura estaria entre 24,9 e 5,1. Então, eu ia escolher 10,1 para o raio, 25,1 para a altura, jogar esses valores aqui na minha função e depois fazer a diferença. É isso que eu tenho que fazer. Aí eu ia calcular a variação, assim, o erro máximo real para o cálculo do volume. Mas eu não quero ter esse trabalho. Então eu vou usar diferencial para estimar esse ΔV. Porque o que ele quer aqui é o ΔV. Então eu vou aproximar esse meu ΔV. Como? Usando a diferencial. Então, vamos apagar aqui. E aí eu vou calcular aqui, gente, a minha diferencial ΔV. Quem vai ser minha diferencial ΔV? Perceba que V depende do raio e da altura. Então vai ficar o meu volume, até colocar assim, ó, derivada do volume em relação ao raio, vezes a variação no raio, né, ΔDR, né, ou ΔR, mais a derivada do volume em relação à altura, vezes a variação de altura. Pronto. Bom, como eu quero o meu erro máximo, então eu vou usar o erro máximo para esses dois aqui, que é 0,1. Né? E aqui eu vou ter que derivar primeiro, vou ter que derivar em relação a R, vou ter que derivar em relação à altura. Então isso aqui vai ser igual. Derivando isso aqui em relação a R, perceba que o resto tudo é constante, eu só vou derivar isso aqui, que é 2R. Então vai ficar 2/3 de πr vezes H, vezes dr. Mas, derivando isso aqui em relação à altura, vai ficar πr ao quadrado sobre 3 vezes dh. Agora eu só preciso substituir os valores do raio, da altura e o ΔR e ΔH nessa minha expressão. Aí vai ficar dV igual 2/3 de π, que está tudo em centímetro mesmo, o R é 10, a altura é 25. E o ΔR é 0,1, que é a mesma coisa que 1 sobre 10. Mais π sobre 3, R ao quadrado. O R é 10, então vai ficar 10 vezes 10, vezes dH, que é 0,1 também. Então vai ficar 1 sobre 10. Posso simplificar? Assim. Aí aqui vai ficar 2 vezes 25 é 50 sobre 3, e aqui 10, 10 sobre 3. Então, dV igual a 50, π sobre 3, mais, ali ficou 10π sobre 3. Aí dá para somar, na mesma denominador, vai ficar 60π sobre 3, que vai ser igual a 20π. Como é volume, isso aqui é centímetros cúbicos. Então, o erro máximo que eu estou cometendo medindo o volume desse cone é aproximadamente 20 vezes π centímetros cúbicos, que dá 60 e alguma coisa centímetros cúbicos.
pode parecer muito, né? Mas quando você vê as dimensões do volume, não é tão grande assim. Se você jogar aqui 10 e valor 25, vai dar um valor muito maior do que esse erro aqui que a gente está calculando, essa aproximação do erro. Tem uma pergunta? Pode falar. Perfeito, sim. Isso aqui é o erro máximo. Esse erro máximo pode ser tanto para mais quanto para menos. É isso mesmo. Tá? Tanto para mais. Então pode ser, sei lá, se no final o meu volume lá deu, sei lá, 300 pi, centímetros cúbicos. Mas aí é 300, então está entre 280 pi e 320 pi. Seria mais ou menos, porque pode ser para mais ou para menos. Pode falar. Sim. Tá, ele está perguntando por que a gente fez essa conta aqui. Sim, a gente fez isso porque isso aqui é justamente a definição da diferencial. A diferencial seria as derivadas parciais vezes as variações. Né? Entendeu? Então, como eu queria uma aproximação para o ΔV, então eu vou pegar o dV. O dV seria pela fórmula isso daqui mesmo. Tudo bem? Beleza. Bom, então, a gente encerra essa parte aqui. Vamos para a nossa aula de hoje. Vamos falar sobre derivada direcional. Mas não se preocupe, esse assunto não é grande, derivada direcional. Tá? Normalmente, esse aqui realmente ele pega um pouco mais de tempo, só que agora, provavelmente não vai conseguir acabar ele hoje, mas não tem problema, a gente continua na próxima aula. Mas, vamos lá. Quero falar com vocês sobre derivada direcional. Vamos lá, vou definir aqui o que seria uma derivada direcional. Olha só, primeiro, assim, eu vou falar de derivada, né? Quando a gente fala de derivada em cálculo 2, é óbvio que na sua mente vai logo surgir o conceito da derivada parcial. Se uma função tem duas variáveis, então você sabe que ela vai ter duas derivadas parciais. Uma em relação a x, uma em relação a y. Derivar em relação a x seria olhar qual é a taxa de variação da sua função na direção do eixo x. Do contrário, seria olhar na direção do eixo y. Só que eu pergunto para vocês, existem só essas direções? Assim, pensa no plano cartesiano, por exemplo. Você tem a direção do eixo x, direção do eixo y. Tem só essas direções para a gente olhar no R2? Não. Então, pensa no R2. Você está aqui no R2. Então, você tem o eixo x e você tem o eixo y, realmente. Então, você tem aqui dois eixos e você pode olhar na direção do eixo x ou na direção do eixo y, mas não tem só essas direções. Então, digamos que eu queira calcular, imagina que eu estou aqui nesse ponto da minha função, aí eu calculei a derivada no x, digamos que é para cá, e o y, digamos que é para cá. Tá, mas e se eu quiser saber qual é a taxa de variação nessa direção aqui, por exemplo? O que eu vou fazer? Como é que eu faço? Ou então, nessa direção aqui, ou nessa. Então, perceba que, na verdade, você tem infinitas direções para analisar uma variação de uma função. Então, imagina que eu estou cansado já de olhar nas direções x e y. Não quero mais, quero uma nova direção na minha vida. Então, não tem problema. Aqui você escolhe a direção. Tá? Então, você pensa, não, eu pergunto para você, tá, você não quer derivar mais em x e y, então, para onde você quer derivar? Qual é a direção que você quer? Você fala, professor, eu quero essa daqui, ó. Tá, tudo bem. Vamos olhar, então, a taxa de variação nessa nova direção. Acabou. Agora, como é que a gente vai definir isso daqui, né? Porque a gente tem que definir de alguma forma. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é escolher um vetor que seja um vetor paralelo, né, a essa reta que nós escolhemos agora, essa direção. Seja um vetor que tenha a mesma direção dessa reta. É claro, eu tenho infinitos vetores, eu poderia desenhar aqui infinitos vetores que têm a mesma direção da minha reta. Infinitos. Então, aqui, ó, vou chamar aqui um vetor U. Esse vetor U, obviamente, ele vai ter coordenadas A e B. Assim. Então, agora, o meu problema vai ser, eu quero calcular a taxa de variação instantânea na mesma direção e sentido do vetor U. Tudo bem? Então, agora ficou mais fácil, né? Onde você quer calcular? Eu quero calcular na mesma direção e sentido desse vetor aqui. Estou chamando de vetor U.
Aí eu sei as coordenadas dele, é A e B. Ok. Como eu disse para vocês, nós temos infinitos vetores que poderiam fazer o mesmo papel do U, porque eu poderia pegar um vetor aqui maior ou menor. Então, se você pudesse escolher vários vetores, qual você escolheria? Teria um específico? Muito bem, o Paulo respondeu aqui. Se você pudesse escolher vários vetores, você poderia escolher o vetor unitário. Assim, por mais que agora não vai fazer diferença, mas sabe que no futuro sempre pode fazer uma diferença. Então, lembra, sempre que a gente vai pegar um representante de vetores, normalmente a gente escolhe o unitário. Então, vamos considerar que esse vetor U ele é unitário. O que significa isso? Que a norma dele é igual a 1. Porque assim, o que mais interessa não é o vetor que a gente está escolhendo. O vetor é só para indicar a direção, que a gente está calculando só isso. Então, eu vou escolher sempre um vetor unitário. Poderia definir sem isso, mas eu gostaria que fosse, porque isso vai me ajudar posteriormente. Então, ó, a partir de agora, eu vou calcular a derivada na direção de qualquer vetor. Eu só vou exigir que esse vetor seja unitário. Só isso. Nesse caso, eu vou escrever assim, ó. Vai ficar a derivada de uma função em relação a um vetor U. Ó, então perceba que aqui não é em relação a x, não é em relação a y, sendo que a minha função f ainda é uma função que depende de x e y, tá? Então, ó, eu vou calcular a derivada dela não em relação a x, não em relação a y, não. Eu vou calcular a derivada dela em relação a um vetor unitário U. Como é que vai ser isso? Você já sabe que a derivada vai ser um limite, né? Mas que limite? Vai ser esse daqui, ó. Vou definir dessa forma. Limite de f de x mais t vezes a, ó, porque não esquece que o meu u tem coordenadas a e b. Então, nesse caso aqui, ó, é como se você tivesse um acréscimo tanto em x quanto em y, nas duas coordenadas. Porque esse vetor tem coordenadas x e y. Então, vai ficar aqui, ó, x mais t vezes a, y mais t vezes b. Então, ou seja, eu estou dando um acréscimo tanto em x quanto em y. Por quê? Porque esse meu vetor u, ele já é um vetor mais geral que tem coordenadas tanto em x quanto em y. Então, vai ficar assim. Menos f de xy dividido por t, quando t tende a zero. Isso vai ser nossa derivada direcional. Então, quando você calcula esse limite, você está calculando a taxa de variação instantânea na direção do seu vetor U. Perceba que, na verdade, as derivadas parciais, elas são casos particulares da derivada direcional. Quer ver? Ó, por exemplo, qual seria o vetor que tem a mesma direção do eixo x, só que é unitário? É qual? O vetor que tem a mesma direção do eixo x, só que é unitário. É o vetor i. É o vetor i. Aí o vetor i, gente, quem é o vetor i? O vetor i nesse vetor aqui, ó, é o vetor 1 e 0. Ou seja, o a é 1, o b é 0, né? 0b aqui, ó, vai sumir, coloca no lugar do a 1. Isso aqui é o quê? É a derivada parcial em relação a x. Tá? A mesma coisa se eu pegar o vetor j, eu vou ter derivada parcial em relação a y. Ou seja, agora nós estamos generalizando o conceito de derivada. Então agora você pode calcular a derivada na direção que você quiser. Você não está mais preso a duas direções. Acabou. Então, se na prova de vocês eu pedir calcula a derivada direcional, você calcula nas infinitas direções. Né? Só pegar aí um vetor. Mas tá. Então agora você já aprendeu, você já consegue calcular em qualquer direção seu vetor. Agora bora praticar. Vamos calcular algumas derivadas direcionais. Porque assim, a definição é simples, é um limite, ok. Então vamos lá, gente. Deixa eu colocar aqui no slide para vocês. Então tá aqui, ó. Essa é a derivada direcional. Então, se eu pedir, calcule todas as derivadas direcionais possíveis. Aí você vai ter que calcular infinitas derivadas, né? Tem infinitas direções. Mas tá bom, a gente não vai fazer isso, né? Então tá aqui, ó. Derivada direcional seria este limite aqui que eu já mostrei para vocês. E você já sabe, né, que a derivada direcional é a taxa de variação instantânea, só que agora na direção e sentido do vetor U. Geometricamente está aqui, ó. Geometricamente é como se você tivesse cortando o seu gráfico, porque lembra, você não cortava o seu gráfico por meio de um plano? Pois é, só que agora esse plano, ele tem a mesma direção aqui, ó, do seu vetor U.
Ó, tá aqui o seu vetor U, você corta, você passa um plano cortando o seu vetor U, isso vai te dar um traço, e aí, por meio desse traço, você consegue obter uma reta tangente. Então, a derivada direcional é o coeficiente angular desta reta tangente quando você corta a função por esse plano que está em cima do vetor U. Então, seria isso. Pois é, então, bora fazer isso daí. Eu calculo a derivada direcional desta função na direção de um vetor unitário aí, AB. Aí você vai ver que, nesse caso aí, isso vai dar um pouquinho de trabalho para a gente. Eu vou fazer rápido essa questão, até porque, infelizmente, a gente não vai fazer assim, em sala, né? Bem que eu queria. A gente não vai ficar resumindo esse limite aí que eu mostrei para vocês agora. Então, olha só. Você tem aqui um f de xy igual a x² menos y. Ele quer que a gente calcule a derivada direcional num vetor aqui, que é um vetor qualquer, um vetor AB. Então, nesse caso, eu até consigo generalizar, né? Vamos lá. Para eu calcular essa derivada direcional, eu já sei que eu tenho que calcular um limite. Então, vai ficar derivada de f em relação a u vai ser igual ao limite, quando t tende a zero, de f de x mais t vezes a, y mais t vezes b, menos f de xy dividido por t. Vamos calcular. Isso aqui é o limite quando t tende a zero. Ora, aqui, quando eu for jogar esse ponto na minha função, no lugar do x eu vou colocar x mais t vezes a. No lugar do y, y mais t vezes b. Então, vai ficar x mais t vezes a ao quadrado menos y mais t vezes b. Aí, menos, agora eu vou só jogar a função que está aqui. Então, vai ficar menos x² mais y. Menos x² mais y. Dividido por t. Isso vai dar igual ao limite quando t tende a zero. Aqui eu vou desenvolver o quadrado primeiro, mais 2 vezes aquilo que você já sabe. O quadrado primeiro é x², mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado segundo. Aqui, só vou trocar o sinal, ficar menos y, menos t vezes b. Aí, repito aqui, menos x² mais y. Todo mundo dividido por t. Aí, perceba ó, que eu posso já cortar x² com menos x². Posso cortar menos y com mais y. Todo mundo que sobrou aqui tem t. Aqui tem, aqui tem, aqui tem. Vou colocar o t em evidência. Então, vou olhar para cá e vou colocar ele em evidência. Aí vai ficar limite, quando t tende a zero, colocando t em evidência, vai ser 2xa mais t vezes a ao quadrado, menos b, e só, dividido para t. Simplifico. E aqui, passo o limite para t tendendo a zero, só aparece o t aqui, então isso daqui vai para zero. E no final, a minha resposta vai ser 2x vezes a, ou melhor, 2ax menos b. Então, essa seria a minha derivada direcional de f. Tá? Aqui para um vetor qualquer, um vetor unitário AB. Então, seria isso daqui. Aí, de novo, se você fosse calcular a derivada parcial em relação a x, ia dar 2x, né? Porque aqui ia ser 1, aqui ia ser 0. E se fosse em relação a y, ia ficar menos 1, porque aqui ia ser 0 e aqui ia ser 1. Então, essa seria a derivada direcional. Mas, assim, você quer calcular toda vez uma derivada direcional usando esse limite? Sim, né? Você quer, porque é mais divertido. Realmente é mais divertido. Mas eu vou ter que ensinar para vocês uma forma mais fácil. Mas você pode ignorar, não tem problema. Você pode ignorar e continuar calculando assim. Mas esse teorema aqui, ó. Olha só o que diz esse teorema. Diz o seguinte, que se você tem uma função diferenciável, olha só que legal. Se f for diferenciável, então f admite derivada direcional na direção de qualquer vetor unitário. Então, olha só. Então, ser diferenciável significa que a sua função ela tem qualquer derivada direcional, não só as derivadas parciais, que é isso que a gente tinha antes. Ser diferenciável implicava que a sua função tinha derivadas parciais, mas agora quer dizer que ela tem qualquer derivada direcional.
O que significa, gente, olha essa dica que eu vou dar para vocês. O que significa que se você tem uma função e você quer provar que ela não é diferenciável, aí imagina, professor, eu já calculei o limite dela, ela é contínua. Eu já calculei os derivados parciais, elas existem. E agora? Tenta calcular uma derivada direcional dela. Tenta ver se os derivados direcionais dela ali não existem, ou então, sei lá, tenta ver se acontece alguma coisa. Tá? Porque se uma derivada direcional não existe, uma delas, aí você já pode afirmar então que a sua função não é diferenciável. Tudo bem? Agora, outra coisa, a parte principal daqui também é essa daqui, ó. Além disso, você consegue calcular a derivada direcional por meio dessa fórmula que é muito simples. Qual é a fórmula? Seria o gradiente de f, produto escalar, com vetor u. Aí isso já te dá a derivada direcional. Ó, bora voltar para cá para o quadro. Digamos que você já soubesse essa fórmula. Aí o que você faria? Aí você escreveria assim, ó. Ficaria derivada direcional de f em relação a u seria igual ao gradiente de f, produto escalar com vetor u. Quem é o gradiente de f? Seria as derivadas parciais. Derive isso aqui em relação a x, 2x. Derive isso aqui em relação a y, menos 1. Então, seria o gradiente, produto escalar com vetor u, que é o vetor AB. Aí faz o produto escalar, fica 2x vezes A, ou 2AX, e aqui menos 1 vezes B. Menos B. Acabou. Acabou. Seja muito sem graça isso aqui. Seja qual você prefere, de cima ou de baixo? De cima, claro. Pois é, o que vocês falaram. De cima é muito melhor. Então, por isso que eu digo, se quiser, ignora. Finge que eu nem falei isso aqui hoje na aula. Ignora isso daqui e lembra só disso daqui na hora da prova. Tá bom? Na hora que você for calcular a derivada direcional. Bom, então é isso, né? Temos aqui 2 exercícios. O segundo eu vou deixar para casa. Porque, enfim, é só usar a fórmula. Então, já até perdeu a graça esse exercício 2, agora que você já sabe a fórmula. Mas o 3 tem um pouquinho mais de sei lá, de diversão, né? Vamos lá. Calcule a derivada direcional desta função aqui na direção do vetor que forma um ângulo de π sobre 6 com eixo x positivo. Tá? Então, a gente vai ver como é que é isso daí. Bom, isso daí tem mais de uma forma de resolver, né? Vou tentar resolver da forma mais didática. Então, deixa eu colocar aqui a minha função g. G de xy é igual a 3y ao quadrado menos raiz de 3 x quadrado mais 4y. E aí está falando que esse vetor ele forma um ângulo de π sobre 6 com eixo x positivo, com eixo positivo x. Tá, bora logo para o quadro aqui. Π sobre 6 é o ângulo. Então, ele está me falando que bem aqui, no plano cartesiano, você tem um vetor e esse vetor forma um ângulo de π sobre 6. Tá, então olha só, gente, está aqui. Você tem o vetor e está dizendo que esse vetor ele forma esse ângulo com eixo x. Só que para eu aplicar na fórmula, eu tenho que saber o quê? Quais são as coordenadas do meu vetor u. E até agora a única coisa que ele me deu de informação foi isso daqui. Mas não tem problema, porque por meio disso eu consigo achar as coordenadas do meu vetor u. Então, ó, porque eu sei que o meu vetor u, ó, se é esse vetor aqui, então bem aqui, se eu projetar em x, eu tenho a minha coordenada que a gente está chamando de A, e bem aqui eu tenho a minha coordenada que a gente está chamando de B. E aí você já sabe que eu posso formar um triângulo retângulo com isso daqui, né? Aí vai ficar assim. Nesse triângulo retângulo, a minha altura é o B, que eu quero achar, a minha base é o A, esse ângulo bem aqui é π sobre 6, e a minha hipotenusa é a norma de U. Mas eu te pergunto, quanto é a norma de U? É 1. Então, isso aqui, ó, é 1. Aí ficou fácil de achar quem é o A e quem é o B, né?
Então, ó, quando você faz cosseno de π sobre 6, o cosseno é cateto adjacente, que é o A, sobre hipotenusa, que é 1. Então, na verdade, ó, o nosso A, ele é cosseno de... Bom, π sobre 6 é 30 graus, né? Então, esse cosseno vai dar quanto, gente? Muito bem, raiz de 3 sobre 2. Então, está aqui. Então, calculamos o A. Agora, para o B, vou fazer seno de π sobre 6, vai ser o cateto oposto, que é B, sobre hipotenusa, que é 1. Então, B, bom, aqui vai dar meio. Está aqui. Então, na verdade, o meu vetor U, ele é esse vetor aqui, ó. Ele é o vetor raiz de 3 sobre 2 e meio. Na verdade, gente, qualquer vetor você consegue escrever assim, ó. Você consegue escrever um vetor U como sendo, se você tiver o ângulo, né? A norma dele vezes o cosseno do ângulo e a norma dele vezes o seno do ângulo. Que é o que ia dar aqui, né? Que aqui, ó, ia ficar a norma de U, que só que a gente sabe que é 1, passa para lá e fica o cosseno do ângulo. Vai ficar isso daqui. E aqui ficaria isso daqui. Só que como a norma é 1, então qualquer vetor você pode escrever. Se você sabe que o vetor é unitário, ele vai ser o cosseno do ângulo, o seno do ângulo. Mas tá, aqui a gente já descobriu quem é, né? Então é esse vetor aqui. Agora, ficou fácil a gente calcular a derivada direcional. Mas antes eu vou calcular logo o gradiente dessa função. Então, ó, gradiente de G vai ser igual. Derivada em relação a x. Aqui vai zerar, aqui vai zerar. Então vai ficar só menos raiz de 3 vezes 2x, que é a derivada disso daqui. Derivada em relação a y. Aqui vai ficar 6y, aqui vai zerar e aqui vai ficar 4. Está aqui. Pronto. Agora, para calcular a minha derivada direcional, basta eu pegar esse gradiente aqui, que é menos raiz de 3, 2x, 6y mais 4, e fazer o produto escalar com o meu vetor aqui, que é raiz de 3 sobre 2, 1 sobre 2. Aí vamos multiplicar isso vezes isso. Quando eu multiplico esse vezes esse, gente, aqui, ó, esse 2 vai simplificar com esse 2. Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar 3. Então vai ficar menos 3x. E aqui, ó, eu vou multiplicar esse vezes meio. Então eu vou dividir pela metade, tanto esse quanto esse. Então vai ficar mais 3y mais 2. Está aqui. Então, essa aqui é a minha derivada direcional na direção e sentido desse vetor U que ele me deu. Uma pergunta? Bem tranquilo, né? Agora que a gente sabe a forma, ficou muito assim, meio sem graça, né? Parece que... Tá, para encerrar a aula, eu só queria comentar com vocês uma coisa, que já, pelo menos a gente já vai depois comentar, a gente vai começar na próxima aula falando sobre isso daí, ó, direção de máxima variação. Então, eu queria pelo menos começar a comentar isso daí com vocês, tá bom? Aí na aula que vem a gente já começa daí. Porque isso daí que eu vou falar agora é uma coisa muito interessante, com várias aplicações. Gente, você já aprendeu o seguinte, pelo teorema, né? Que a derivada direcional de uma função, ela é igual ao gradiente de uma função, produto escalar com um vetor U. Digamos que a gente queira saber, porque assim, digamos que eu estou aqui nesse ponto, eu estou um ponto fixo, aí eu calculo a minha derivada em relação a x. Aí eu descubro que em relação a x, a minha função cresce a uma taxa de, sei lá, de 2, sei lá, metros por segundo, pensa que a velocidade é 2. Em relação a y, é 1. Aí você pode pensar, então será que em relação a x é onde ela está crescendo mais rápido? Não sei, porque agora eu tenho várias direções para olhar. Pode ser que aqui em relação a x, a variação deu 2, positivo. Aqui deu 1, mas pode ser que aqui desse 3. Pode ser que aqui desse menos 5. Pode ser que para cá desse 10. Está entendendo? Então, o meu objetivo agora é descobrir em qual sentido, em qual direção a minha função está crescendo mais rápido. Esse que é o meu objetivo. Aí você vai dizer, mas como, professor?
Se o senhor já acabou de falar que tem infinitas direções para eu olhar, então eu vou ter que calcular infinitas derivadas, nem tem como eu fazer isso. Aí calma, é isso que a gente vai ver agora. Como é que eu faço isso? Bom, pelo menos eu já sei que a minha derivada direcional é esse produto interno aqui. E eu já sei também, aulas iniciais, que produto interno entre dois vetores nada mais é do que a norma desse daqui, ou seja, o produto das normas, vezes o cosseno do ângulo entre eles. É ou não é? É, né? Daqui, produto interno é isso daqui. Produto interno é produto das normas vezes o cosseno do ângulo entre eles. Tá. Quanto é a norma de U? É 1, né? Porque ele é unitário. Então, beleza, isso aqui é 1. Então, ó, a minha derivada direcional de f nada mais é do que a norma do meu vetor gradiente vezes o cosseno do ângulo entre o vetor gradiente e o vetor que eu estou querendo considerar ali, onde é a minha taxa de variação. Esse valor aqui, gente, olha só, esse valor aqui, ele vai ter um valor máximo, só que ele vai depender do cosseno. O cosseno, ele está variando entre o quê e o quê? Entre menos 1 e 1. Então, vocês concordam comigo que o valor máximo que isso aqui vai atingir é quando esse cosseno for igual a 1? É, né? Então, isso daqui, ó, é menor ou igual que o módulo não, a norma do meu vetor gradiente. Mas isso só acontece quando o meu ângulo é igual a quanto? Para o cosseno dar 1, o ângulo tem que ser igual a quanto? O ângulo tem que ser 0. Muito bem. Então, ó, ou seja, o valor máximo que eu consigo atingir com a minha derivada direcional é justamente a norma do meu vetor gradiente. Mas quando isso acontece? Quando o ângulo é 0. Então, se eu te perguntar qual é o valor máximo da minha derivada direcional, o valor máximo dela, a taxa de variação máxima, é justamente a norma do gradiente. E quando isso acontece? Quando o ângulo é 0. Ou seja, quando a direção que você está olhando é a mesma direção em sentido de quem? Do vetor gradiente. Já que o ângulo que você está considerando e o vetor gradiente, o ângulo é 0. Então, você está na mesma direção em sentido, os dois. Ou seja, qual é a nossa conclusão? Anota isso daí. O vetor gradiente é o vetor que vai apontar a direção e o sentido da taxa de variação máxima. Então, o vetor gradiente, ele sempre aponta para onde a sua função está crescendo mais rápido. E claro, o menos o vetor gradiente, ou seja, o sentido contrário dele, é onde a sua função decresce mais rápido. Tá? Mas aqui a gente está falando de taxa de variação máxima. Então, o vetor gradiente, ele sempre vai apontar para onde a sua função está crescendo mais rápido. Deu para entender, gente? Muito bem. Bom, então, é isso, né? Vamos ter que encerrar a aula por aqui. Boa prova para vocês. Segunda-feira a gente vai começar a partir desse ponto aí, já sabendo que o vetor gradiente ele tem essa propriedade. Então é isso. Obrigado. O assunto que vai cair na prova... Não, o que a gente não deu hoje não vai cair na prova. Tá? Não vai cair. O que a gente não deu hoje. Mas tudo que a gente deu aqui em sala de aula, desde quarta-feira passada, pode cair na prova de vocês. E é isso. Foi o que a gente combinou. Então é isso. Boa prova para vocês. Até semana que vem.